Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Filomena Carreira Sem Fronteiras, como vocês estão? Eu desejo de coração que muito bem. Sejam todos bem-vindos. Não deixem mesmo, meus amigos, de dar seu gosto, seu like, como muitos dizem, de trazer novos amigos, de estar aqui comigo sempre que possível. Óbvio que o assunto ainda, por enquanto, é sempre, ou está sendo sempre, Angola. Angola, minha terra, o painel do fundo, que o diga, né? Ainda não estou craque nos painéis de fundo, eu chamo de painel de fundo, cada um dá o seu nome, né? Mas está aí, os embondeiros, os famosos, para quem não conhece, estas são as árvores tradicionais do meu querido país, os embondeiros. E o assunto hoje é Angola, para variar Angola. Eu irei falar na capa de entrada do meu vídeo, quem já entrou, já viu, eu estarei ao lado da pessoa que eu irei falar, uma pessoa muito querida para mim, uma pessoa com quem eu mantenho contato até hoje, e que está no meu WhatsApp, com quem de vez em quando eu troco mensagens, mas uma pessoa que realmente eu tenho muito carinho. Nutro um carinho muito grande, porque foi uma pessoa que, enquanto eu estive em Angola e enquanto eu pude ter contato com ele, naquele período em que, em 2018, eu trabalhei, eu atuei naquela região, ele foi muito meu amigo, ele foi uma pessoa muito querida, muito doce, dócil mesmo. Na época não era ele que estava no comando daquela posição, era o tio dele, e ele, obviamente, esteve sempre ao meu lado, o tempo todo ao meu lado, e muito prestativo, muito atencioso, muito amigo. Não tem palavras para descrever esta pessoa. Como amigo, eu só tenho a falar muito bem dele. O tio dele, um encanto de pessoa. Hoje, não ocupando mais o cargo do qual eu irei falar, eu só tenho recordações muito boas dele e da esposa dele. O assunto tem a ver com a criminalidade no Bailondo. E, obviamente, começa por Minite pede reforço aos sobas no combate à criminalidade. E aí começamos, não posso mostrar a foto porque interfere aqui, infelizmente, mas o delegado do Ministério do Interior na província do Ambo, Manuel Gonçalves, defendeu na semana passada, sexta-feira, no Bailuno, maior envolvimento das autoridades tradicionais nas ações ao combate à criminalidade dentro e fora das comunidades. O oficial falava durante uma visita realizada no município do Bailundo, onde eu estive em 2018 realizando um projeto pela cidade do Bailundo. Tem aqui no canal um vídeo que mostra o projeto do Bailundo. Quem quiser, por favor, vá procurar. Esse projeto do Bailundo, obviamente, foi desenvolvido, eu estava em parceria com Camela Mois, e foi a pedido exatamente nesta parceria com a Camela Mois, que eu desenvolvi, então, um projeto que seria a reabilitação da cidade do Bailundo. Está aqui no canal, é só procurar e ir descendo, que vocês vão ver o projeto do Bailundo. Neste projeto do Bailundo, foram envolvidas outras pessoas para darem o seu aval, sem a presença destas pessoas, deixar claro, sem a presença destas pessoas, que, óbvio, do Bailundo, não haveria o aval, que era o rei do Bailundo, Equique V, na época o Equique V. Bom, continuando a matéria, considerou necessário o envolvimento de um trabalho conjunto entre todas as forças da sociedade na perspectiva da redução da criminalidade e de outros problemas sociais. Manuel Gonçalves, também comandante da Polícia Nacional na província do Ambo, mostrou satisfação pelo facto de as autoridades tradicionais e a sociedade civil manifestarem total disponibilidade em trabalhar com Minite,
na segurança das comunidades, tendo em conta a necessidade do bem-estar em comum. É sempre bom trabalhar com estas comunidades, sempre muito bom. Não sei se vocês conhecem o trabalho das comunidades ali dos Sobas, né? Disse ser cada vez mais necessário trabalhar com a sabedoria de todos os membros da sociedade para a resolução dos mais variados problemas das comunidades. O comissário Manuel Gonçalves constatou igualmente as obras do Serviço Integrado do Ministério do Interior e a esquadra da centralidade de Ralavala. Conheci bem este lado. Por seu turno, o rei do Bailundo, hoje, que não é mais o rei Equique V, que foi exatamente o rei Equique V que eu conheci, assim como a rainha Apolinária, eu conheci o que hoje é o rei, que aqui está sendo falado. O rei atual é o Chongolola. Eu chamava ele de vice-rei. Então, quando eu queria brincar com ele, ele vivia todo santo dia que eu chegava ao Bailundo com a minha equipe, eu, vice-rei, vice-rei, ó vice-rei, eu preciso disso, ó vice-rei, eu preciso daquilo. Então, eu não o chamava pelo nome, dificilmente eu chamava o vice-rei pelo nome. No meu próprio WhatsApp está lá, vice-rei, não tenho ele pelo nome. E ele só me conhece por Filomena, Filomena daqui, Filomena dali, e eu vice-rei. Portanto, para mim, ele era o vice-rei. E ele era, na época, o vice-rei, né? Na época do Equique V, ele é sobrinho do rei Equique V, e na época vice-rei. Hoje, ele é o rei do Bailundo, e o nome dele é Chungolola, Chungonga. Agradeceu a visita do delegado do interior na localidade e por ter permitido apresentar os principais problemas da criminalidade que assolam a população, com destaque para furtos, violações sexuais, homicídios e vandalização dos bens públicos. Portanto, isto é o que está acontecendo no Bailundo. Independente de existir um rei, que no caso é aquele que eu chamava de vice-rei, o Chongolola. Eu vou continuar te chamando de vice-rei, tá? Mas não é, tu és rei. Meu amigo querido, eu te amo de paixão. E é muito difícil vocês entenderem, porque eu sempre serei um ser diferente, um ET para certas personalidades do meu país, aonde na época em que eu conheci o rei do Bailundo, me disseram, olha, Filomena, é assim, deixa eu te explicar. Tu não pode chegar perto do rei e abraçar o rei. Tu não pode chegar perto da rainha Apolinária e sair abraçando a rainha Apolinária. Cantaram a bola para mim, me dizendo muitas coisas, dizendo isso, dizendo aquilo, e eu fiz tudo ao contrário. Tudo ao contrário, gente. Eu abracei o rei, eu dei beijinho no rosto do rei, eu sambei com a rainha Apolinária, e eles começaram a rir e disseram, não adianta, a Filó é desse jeito, e é desse jeito que a gente gosta dela. Portanto, é o ser natural, não foi por maldade que eu abracei o rei, não foi por maldade que eu abraçava o rei, eu saí de braço dado com o rei, e a rainha Apolinária não sentiu ciúmes de mim, pelo contrário, a gente se dava muito bem, ela falava um pouco português, mas mesmo assim me entendia, senão eu brincava com ela e dizia, vamos falar mimiquês? E ela dava risada, e a gente sambava quando escutava um samba, portanto, eu sempre fui muito natural. Já o vice-rei da época, portanto, hoje o atual rei, era a pessoa que o rei, na época, punha à minha disposição para me acompanhar na decorrência das obras que eu estava realizando, ou dos projetos que eu estava realizando, para me acompanhar no dia a dia, né? E se eu conheci o Bailundo, se eu tive o privilégio de conhecer a Montanha do Rei, de tentar desenvolver tudo que era preciso desenvolver, foi graças ao vice-rei, que se tornou um grande amigo, uma pessoa por quem eu tenho a maior consideração e carinho, e é um amigo, é uma pessoa muito querida. Fico triste, muito triste de ouvir que o Bailundo hoje ou que continua, vamos dizer assim, tendo estes problemas sérios,
e que, quem sabe, com esta possível parceria, possa amenizar, tá, a situação, já que aqui fala que a população está sofrendo todos esses destaques, como ele diz aqui, de violações sexuais, homicídios, vandalização dos bens públicos. Mas aquele Bailundo que eu conhecia em 2018, aonde quando eu entrei no Bailundo, eu perguntei para o rapaz que estava dirigindo o carro, quando é que a gente chega? E ele falou, como é então, dona Filó? A gente já está no Bailundo. E eu falei, volta para na entrada. Porque eu não achava que aquilo fosse o Bailundo. Para mim, aquilo era um vilarejo que estaria chegando perto do Bailundo. Portanto, para mim foi um choque chegar ao Bailundo e descobrir que aquilo era o Bailundo. Assim como o Bailundo, existem outras cidades, como foi o caso da primeira vez que eu fui ao Sumbe. Achei o Sumbe lindíssimo, mas eu achei que eu estava entrando no túnel do tempo. E como a gente, quando vê aqueles filmes, né, do túnel do tempo, em que, como se entrasse mesmo no túnel do tempo, e vê aquelas cidades paradas no tempo, com 50 anos de atraso, foi a sensação que eu tive quando eu voltei ao Sumbe, a primeira vez, depois a gente se habitua. Foi assim também para mim quando eu quando eu fui ao Bailundo a primeira vez. Depois a gente se habitua, depois a gente se aclimatiza a uma situação e começa a trabalhar, como foi o caso do Bailundo, eu tive que trabalhar um projeto para a cidade do Bailundo. Mas aí, quando você começa a trabalhar, você começa a estudar, você começa a se aprimorar, porque eu tinha uma equipe junto comigo, até um historiador. E você começa a descobrir tudo isso. Não é só a história do Bailundo, dos reinados do Bailundo. Você começa a descobrir tudo isso e começa a descobrir, acima de tudo, que lá existe crime, que lá existe fome, que lá não existia, por exemplo, um hotel, lá não existia um restaurante, lá não existia hotelaria, lá não existia nada. Se a gente quisesse comer, ou a gente levava lanchinho, ou o rei nos dava comida, porque não existia um restaurante, existia uma lanchonete ou duas, lanchonete, maneira de falar, uma padaria, muito desestruturada, muito simplória, porque a cidade do Bailundo não tinha nenhuma infraestrutura. Daí, aqui, o senhor Segundo Amós e a Camela Amós quisessem fazer aquele projeto, aquela infraestrutura que nós estávamos fazendo. E realmente aquilo acendeu os olhos do rei Equique V e do atual rei, que está aqui, meu amigo, Chungongola. Chungongola, seu nome é gostoso. Portanto, que eu chamava de vice-rei na época, e era o vice-rei que me acompanhou em todas as obras. Era um senhor projeto que poderia atrair muitos parceiros, e quem estiver vendo esse vídeo, ou quem for ver esse vídeo, o projeto está aqui no canal, é só procurar, e que não deu em nada. Esse projeto foi mostrado à ministra Ângela Bragança, na época, que disse: esse projeto poderá ser levado a muitas outras províncias, porque tem tudo para desenvolver por outras províncias também. Isto se chama desenvolver Angola. E não deu em nada. Mas uma pessoa ficou triste. O rei Equique V e o próprio, na época, vice-rei, que é hoje o atual rei. Porque eles estavam vendo ali a esperança do desenvolvimento do Bailundo. Desenvolver uma cidade é também acabar com a criminalidade, é também acabar com a fome, é também acabar com a falta de esperança de todo um submundo que existe nas províncias do nosso país. É dar emprego, é dar esperança, é dar vida melhor. Andei visitando hospitais, andei vendo detalhe por detalhe daquela cidade, se é que a gente pode chamar o Bailundo de uma cidade. Eu andei vendo tudo isso. Portanto, hoje, ao ver esta notícia, eu não poderia deixar de falar das expectativas ou tristes expectativas que, infelizmente, o Bailundo está atravessando.
Afirmou que o encontro serviu para unir sinergias de modo a se encontrar as melhores soluções para a redução da criminalidade, considerando para tal necessário o agravamento das penas, o reforço da educação infantil sobre as boas práticas. O município do Bailundo tem uma população estimada em 398.950 habitantes. Para uma cidade tão pequenininha, obviamente que estão ali nas áreas principais e não tão, distribuída em 4 comunas, tá aí. Nomeadamente o Bimbi, o Engue, o Lunge e a Sede. Portanto, entre estas 4 estão se dividindo 398.950 pessoas ou habitantes. E, com tudo isto, se existe a criminalidade, se existe violações sexuais, homicídios e o vandalismo público, eu pergunto por quê? Por que será que existe, meu querido rei? Por que será que existe? Por que agora, obviamente, estão tentando unir forças? E nós sabemos, e eu participei disto, que o rei e os seus sobas, e acreditem, a comunidade dos sobas é muito grande e tem uma força poderosíssima, poderosíssima. Quando eles se juntam para fazer reuniões, né? Perto do palácio, eu não sei se eu posso falar sobre estas coisas em consideração ao rei, mas quando eles se juntam, até para dar os aconselhamentos ao povo, às reuniões de família, eles são muito bem ouvidos. O povo, ali no Bailundo, respeita muito o rei. Não há brincadeiras, não há pano para mangas aqui quando o rei está falando e os pelo menos 18 ou 35 sobras sentam ao lado do rei e dão os aconselhamentos ao povo. Ninguém brinca. Ninguém brinca. Agora, o que nós sabemos é que hoje Angola atravessa uma situação muito difícil e não estamos falando do Bailundo, estamos falando de Angola. Agora, se formos parar para pensar a nível de províncias, cada província atravessa o seu problema. O Bailundo pertence à província do Ambo. Portanto, se estão unindo forças e se hoje o senhor, como é? Manuel? Como é o nome dele? Manuel Gonçalves. Foi procurar o rei do Bailundo. Então, unindo forças, né? Até porque nós sabemos a força que o rei tem e acreditem, este senhor que hoje é rei e um dia foi vice-rei, fez um episódio que eu acho que eu não tenho direito de contar, até porque pode ser uma coisa particular, vivida por mim, vivida pelo historiador Dr. Canivete, vivida por todo um grupo que estava comigo, que na Montanha do Rei, que eu acredito que de repente é algo que pertence, a palavra certa será pertence, mas é algo que faz parte de um reinado, faz parte da mística de um rei. Eu só vou dar um detalhe. Estava um dia de sol lindo, um calor daquele de 40 graus. 40 graus. E de repente ele pôs um copo, assim do nada, foi até a caminhonete, pôs um copo em cima do capô da caminhonete, olhou, ficou olhando, falou, vamos embora, tá na hora de ir embora. Eu estava lá fazendo medições com o arquiteto, eu falei, mas, vice-rei, e eu sempre fui muito atrevida, eu falei, vice-rei, nós estamos fazendo medições e a gente não pode a toda hora, a todo minuto entrar aqui na Montanha do Rei. Cada vez que a gente tem que entrar na Montanha do Rei, a gente precisa do senhor. Vamos embora que a tempestade está chegando. Estava um dia lindo, ensolarado, aquele calor de queimar até os miolos, como se diz. Vamos embora que a tempestade está chegando. Mas era uma coisa meio mística a forma como o vice-rei falava, hoje o atual rei.
Portanto, nós sabemos do poder que os reis de Angola, não é? E todo este lado tem, os próprios Sobas têm, isto sem entrar em outros detalhes que eu também vivi naquela região, quando estava na Camela-Móis, e que isso existe, misticamente falando, no nosso território angolano. Portanto, esta unificação de forças do senhor delegado Manuel Gonçalves com o rei do Bailunda é importante? É, sim, senhor, é importante. Mas mais importante também é vocês pensarem que, independente de unirem forças para combater a criminalidade, que é importante sim, porque é muito triste eu receber vídeos horrorosos que não dá nem para mostrar aqui no canal, nem para mostrar num Face da vida, nem em rede social nenhuma, que é como hoje o povo está se defendendo, e quando eu digo o povo, é o povo do bem, já que não quer procurar a polícia, porque diz para mim, como diz para outros influenciadores, não adianta procurar a polícia, porque a polícia não vai falar nada, né? Afinal de contas, o último vídeo postado é exatamente um vídeo onde eu questiono a justiça em relação ao senhor Valdemar José, que foi um comandante da polícia, e onde ele deixa claro que o pobre pouco tem defesa, né? Portanto, hoje o povo está se unindo e quando um ladrão assalta, o ladrão normalmente está ali mais ou menos no mesmo pé de igualdade, eles fazem justiça pelas próprias mãos, queimando uma pessoa viva, matando. Eles não esperam a polícia. Portanto, se o senhor Manuel José, é isso mesmo, Manuel Gonçalves, desculpe, está tentando unir forças com um rei, e nós sabemos a força desses reinados. E lá no Bailundo está existindo todo esse esquema hoje, infelizmente, de violação, de ataques, disso e daquilo. Nós sabemos também se em 2018 já existia uma cidade, eu vou qualificar como cidade, pobre, miserável, sem condições de empregos, pouquíssimos empregos. As pessoas, para terem uma oportunidade melhor de vida, teriam que ir para o Uambo. Chega uma hora que as pessoas vão para o mundo do crime. Não há chance de vida, não há sobrevivência. As pessoas vão partir como? Vão fazer o quê? Vão para o mundo do crime. Quando surgiu essa oportunidade de se desenvolver, de fazer um projeto, o projeto morreu. O rei do Bailundo, na época, o rei Iquique V, e o próprio vice-rei, hoje atual rei, aplaudiram o projeto. Depois eu fui desafiada para levar o projeto à ministra, na época, Ângela Bragança. E a ministra Ângela Bragança aplaudiu o projeto e falou que esse projeto não fique só no Bailundo, que outras províncias possam desenvolver projetos deste porte, porque isto é o desenvolvimento dentro de Angola, pelas províncias de Angola. Porque é o que as províncias precisam, desenvolvimento. E, no entanto, nós fomos, barrados, e uma das coisas que barrou o nosso projeto acontecer foi também a administração do Bailundo. E fica a grande pergunta: vocês estão se unindo para tentar acabar com a criminalidade? Mas eu deixo uma outra pergunta para o senhor Manuel Gonçalves, se não estou me enganando no nome, que às vezes eu adoro enganar os nomes, né? Manuel Gonçalves. Vocês querem acabar com a criminalidade, vocês querem acabar com os ataques sexuais e por aí por diante. E com a fome, vocês vão acabar? Vocês vão arrumar emprego? Vocês vão falar com a administração do Bailundo e vocês vão tentar melhorar a qualidade de vida de um povo? Vocês estão estruturando a cidade do Bailundo? Porque eu entro, tá? Eu entro para ver a cidade do Bailundo e eu não vejo mudança na cidade do Bailundo. Tenho o maior respeito, admiração e carinho pelo meu amigo, meu eterno amigo, que hoje é o rei do Bailundo, com quem eu falo, mando mensagem sempre que possível.
Não pus em prática, não me deixaram realizar um projeto que poderia ser hoje um exemplo a nível de província e a nível nacional para o país Angola. Poderia ter sido o primeiro a dar exemplo a Angola. E talvez, não havendo hoje os crimes e as violências para fazer com que o senhor Manuel Gonçalves tivesse ter que fazer um acordo. E sim, talvez, quem sabe, o senhor Manuel José tivesse parabenizando o rei e dizendo: olha que qualidade de vida o Bailundo tem. Fica aqui o meu abraço ao meu amigo, o rei do Bailundo, de quem eu tenho a maior estima, e que você consiga vencer todas as suas barreiras, porque você é um rapaz jovem, é um rapaz que tem toda a capacidade para levar adiante, mas, acima de tudo, pense que, além de acabar com a criminalidade, você tem que levar o desenvolvimento, porque através do desenvolvimento você consegue levar o futuro para o povo da tua terra. Um beijo grande, meu amigo, da tua eterna amiga, que sempre vai estar do teu lado. Um beijo grande ao pessoal do Bailundo. E aos meus amigos angolanos, de um modo geral. Um beijo grande.